um Café e Verdades iniciando e recebemos hoje uma especialista que prova que inteligência financeira e carisma andam de mãos dadas. Maria Helena Valho, minha amiga, fundadora do Uma Invest. Um prazer estar aqui Alice, com você. Obrigada pelo convite, também. o prazer é meu, o prazer é meu. E a história entre nós foi interessante porque entrei nesse mundo da Uma Invest convidada pela Rosana, que eu sou conselheira, queria ter um stand, teve um stand do bem, que ela também aqui, além de ser uma investidora, ela investe, o coração dela é gigante também. E aí eu fui, a Rô não podia ir nesse dia e eu fui. Quando cheguei e vi a imensidão do evento no Unique, 900 mulheres no primeiro. Mais de 1000. No primeiro já foi mais de 1000 mulheres. Já no primeiro. E eu falei, meu Deus. E assim, eu conhecia 5 das quase 1000 mulheres e eu quis participar e participei ali e acabei conhecendo essa mulher incrível que vai contar para a gente aqui o propósito do Uma Invest. E até ela coloca no site que é deschatificar os investimentos financeiros. Conta como você iniciou essa ideia de você querer dar mais voz e trazer mais informação para as mulheres. Bom, boa tarde, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho dessa história, que a coisa vai se desenvolvendo. Na verdade, o Women Invest começou há quase 7 anos. O congresso ele foi em 22, então a gente já tinha 3 anos de existência, a gente passou pela pandemia, né? Mas qual que é o propósito do Women Invest? O propósito do Women Invest é aproximar a mulher que não é do mundo dos investimentos, as Alices, gente que tem outras atividades, né? E das instituições financeiras, porque todo mundo tem que cuidar do seu dinheiro. Eu estava conversando agora há pouco com uma pessoa, falando assim, hoje em dia com taxa de juros de 15%, 100 mil reais investidos significam mais de R$1.000 por mês de rendimento sem você tomar risco, sem você fazer nada. Então a gente tem que cuidar do nosso dinheiro, a gente tem que cuidar do nosso patrimônio. O que acontece, Alice? Já há muitos anos, né, muitas décadas, eu não tenho problema nenhum, gosto inclusive de falar que eu tenho 60 anos. Nossa, 60 anos, gente, não dá para a gente vê a mulher conquistando mais espaço e a consequência dessa conquista é mais dinheiro no bolso. Agora, não adianta nada a gente conquistar e botar esse dinheiro no bolso se a gente não cuida disso. Sabe? Não adianta você chegar com muita saúde aos 80 anos se você não tiver dinheiro para usufruir disso. Da mesma maneira que não adianta você chegar cheio de dinheiro no bolso e tiver com a saúde debilitada também não puder usufruir. Mas então, o que é isso? Até no congresso deste ano você participou lá do painel de abertura, onde a gente falou que a gente tem que contar também para o mercado financeiro quem nós somos. A mulher é diferente do homem. Então, voltando lá em março de 2019, alguém queria aprender sobre investimento em ação. Como faz? E daí eu falei, vem cá, vamos juntar esse grupo de mulheres e vamos pedir para as instituições financeiras, porque não adianta também eu querer sentar na frente das mulheres e explicar um montão de coisa sozinha. Eu falei, puxa, eu tenho esta grande felicidade de ter acesso às instituições financeiras. Então, eu falei para eles, vocês topam receber minhas mulheres? Que eu adoro chamar as mulheres de minhas mulheres, né? Minhas mulheres, as minhas mulheres. Vocês topam receber minhas mulheres? Então, o que eu tive que fazer e o que eu continuo fazendo hoje é uma curadoria. Então, o que a gente faz? A gente pede para as instituições falarem sobre temas e daí, em qualquer mundo, seja no mundo financeiro, seja no mundo da publicidade, seja na medicina, a gente tem jargões. E então, não é que o mundo financeiro é mais metido ou o médico é mais metido, não. A gente tem este hábito de usar termos que a gente nem percebe que a gente está usando. E eu entrei para traduzir isso. Então, desde o começo, a gente começava, o nosso convidado começava a falar alguma coisa, não, mas espera aí, explica melhor.
Ou este assunto não interessa para as mulheres, esse assunto é quando você vai discutir de mercado financeiro para mercado financeiro, e assim foi. Nossa, que bárbaro. E qual é o primeiro passo prático que você vê que uma mulher deve dar hoje para começar a tomar as rédeas do seu dinheiro, do seu patrimônio? Primeira coisa é olhar o que ela tem, tá? Seja em termos de investimentos, dinheiro parado ou dívidas, você tem que fazer uma consolidação, você tem que entender como é que está o seu patrimônio. Para daí não adianta, eu tenho dinheiro um pouquinho no banco A, um pouquinho no banco B, um pouquinho no banco C. Você tem que olhar para tudo junto. Ou, o banco B está me dando uma boa rentabilidade, mas o banco A não. Olha, porque o que a gente tem que fazer? A gente tem que... eu adoro usar o exemplo da montagem de uma casa, que a gente conversa muito com arquitetas. Quando você vai montar uma casa ou mudar de casa, o que você tem que fazer? Você tem que primeiro entender qual o tamanho da família que vai morar lá. Você tem 4 filhos, ou você tem um filho, ou você não tem filhos. Você é casada, você tem um montão de gente, os seus pais moram com você, você tem cuidadores, não tem... Daí, com base nisso, você tem que entender o terreno onde você vai ter a sua casa. Você comprou uma casa e vai reformar? Você está com um terreno e vai construir a casa? Então, vamos traduzir aqui para o mundo dos investimentos. Você está começando a ganhar dinheiro agora? Então, você está começando a ganhar dinheiro agora, você está com um terreno e você tem que começar a construir. Não, eu herdei. Ou seja, você está comprando uma casa e você tem que reformar. Como é que você vai fazer? Então, a gente tem que olhar para isso e daí sim, eu vou contratar um profissional para fazer isso. Você não é engenheira, você não é arquiteta, então você vai contratar um profissional para te fazer uma planta. Você vai falar com a consultoria financeira, você vai falar com o banco, você vai entender quem que vai te oferecer. E esta pessoa ou essa instituição que vai te atender tem que entender quem que é a Alice, o que a Alice precisa. E foi o que aconteceu no seu congresso. Eu tive a honra de abrir o congresso com o Roberto Salluti do BTG, a Rosana e... A Rosana não, a Regina. A Regina. Regina Miranda. Regina Miranda e a Michele Carvalho. A Michele Carvalho. E que foi maravilhoso, que por coincidência a Michele também ficou viúva e a gente, né, nós falamos do mesmo problema ali, que é você começar a ter que administrar todos os seus bens, o seu patrimônio, e o banco, a instituição, não saber como lidar com a gente. E assim, uma coisa é lidar com a mulher viúva, mas lidar com a mulher. Olhar para a mulher como a dona do patrimônio, como de fato esta cliente. Então, acho que por isso que foi bem bacana esse início do congresso, coincidentemente, né? Porque tinha a Verusca também como mestre de cerimônias, então a gente tinha 3 mulheres lá, 3 viúvas. Mas, na verdade, né, é antes. Claro. Se a gente está falando em autonomia, eu não gosto muito da palavra empoderamento, mas vamos lá, que seja empoderamento, não adianta, esquece. Se você não toma a decisão do dinheiro, e tomar a decisão não significa eu vou investir nisso. Você pode tomar a decisão de falar para o seu marido cuidar disso. Você pode tomar a decisão de falar para o seu pai cuidar disso. Mas a decisão é sua, você tem que entender. Você tomou a decisão de deixar o seu marido cuidar do seu patrimônio porque você concluiu que ele entende do assunto. Você decidiu, sabe? Então e você tem que ter o poder de falar, agora eu não quero mais que você faça isso, ou eu quero este poder, a gente precisa... Não, então, poder de entendimento, de autonomia para querer mudar e, assim, é a mesma coisa você numa profissão ou empresário, você para tocar o seu negócio, ou você fazer o seu trabalho como executivo em uma função, você precisa entender. É da mesma forma o que eu falo, você não entende do seu negócio, você não foca, você não dá importância, você tem que dar importância para o seu patrimônio, para o que você está ali todo dia trabalhando, você precisa saber como é que está cuidando daquilo e não, às vezes, tem mulheres que o marido quer cuidar de tudo e ela fica sem saber do que está acontecendo e aí acontece... Não só como aconteceu no meu caso, um luto, mas uma separação. Lógico. E que você
também aí que você vai tomar noção, pé do que está acontecendo. E eu falo, agora com isso, desculpa te cortar, o que eu sinto e falo hoje para as mulheres, cada vez mais, é isso. Entende de tudo que você tem, né? Se preocupa em entender, poder pedir ajuda, como você que faz essa consultoria, porque a gente não tem tempo, então a gente tem que procurar também, às vezes, dependendo do teu patrimônio. Deixa eu te falar uma coisa, eu gosto de dar esse exemplo, parece meio ruim, mas não é. 10 anos atrás eu fiquei doente. Eu não vou virar médica para cuidar da minha doença, exatamente, mas eu tenho que escolher, eu tenho que entender que tipo de profissional, qual a especialidade do médico. Eu tenho que tomar decisões, vou ser operada 1 ou 2 vezes, como é que é? São decisões que não fazem com que você vire uma médica, que você resolva estudar medicina. Mas você precisa entender, eu sou uma pessoa que quando meu filho nasceu 24 anos atrás, eu não sabia se tinha problema ou não tomar antibiótico. Para mim isso não era um tema. Hoje eu entendo mais, por quê? Porque é importante. Então, a mesma coisa com o mundo dos investimentos. Você não vai, de repente, começar a fazer curso e virar um consultor financeiro, não é isso. Mas você tem que ter um conhecimento básico para daí escolher esse profissional. E independe de quanto você tem de dinheiro, tá? Independe. E você pode ter pouco, você vai lá na instituição que te atende e vai ter gente, lógico, como tudo na vida, quanto maior o patrimônio, você tem um atendimento mais especializado, mais profundo. Inclusive porque com isso você pode tomar mais risco, tem um montão de coisa que você pode fazer. Mas o propósito é esse, não é para a mulher mudar de profissão. É para ela entender, a gente, com a vida, né, com o passar do tempo, a gente vai entendendo o que a gente tem que fazer em relação à pele, a gente tem que entender o que a gente tem que fazer em relação à saúde, que vitamina tomar, a mesma coisa com o mundo dos investimentos. Estão vendo aqui que mulher incrível falando, que entende, tem realmente segurança em tudo que está falando, por isso que eu convidei porque assim, tem que ter propriedade também, é o que eu falo. Não adianta eu vir aqui falar de algo que ela é especialista realmente e pode trazer todo esse esclarecimento que a cada ano, o congresso esse ano foi com 2.000 mulheres. Tenho muito orgulho, né? Mas é graças a mulheres como vocês, né? Mas eu fico muito feliz a gente ter criado essa amizade, essa corrente do bem. E eu queria também falar o quanto que essa mulher é forte, o quanto essa mulher, assim, realmente eu admiro, me tornei amiga, mas de uma mulher que é isso que também quero trazer aqui no Café e Verdades. Ela tem problemas pessoais, ela casou, ela tem filhos. Eu queria muito que você contasse um pouco, né, o que você gostaria, o que você quer falar aqui, um pouco da sua vida pessoal, contar do seu filho maravilhoso, que é o Rafa. Quero trazer ele aqui também para falar aí, essa geração Z. Alice, nossa, abrir esse espaço aqui, na verdade, o que eu acho que eu gostaria de comentar aqui é que quando eu era bastante jovem, nos meus 20, até os 30 anos, eu sempre falo que é uma delícia ter 30 anos, acho que para mim é a melhor idade, mas estou curtindo 60, tá? Então, eu também estou curtindo. Mas de qualquer maneira, o que acontece? Você se acha, quando você tem uma autoconfiança, que graças a Deus eu tive sempre uma autoconfiança, você se acha dona do mundo. Por quê? Porque todo mundo fala, puxa, como você está conseguindo fazer as coisas, e eu já cedo fui morar fora, eu morei 5 anos fora no total, morei nos Estados Unidos uma vez, daí eu morei em Londres, depois voltei para os Estados Unidos e todo mundo queria me contratar, era muito legal e tudo mais. Ok, daí você fala assim, bom, agora também eu quero ter uma vida pessoal. Nunca tive o sonho, de verdade, tá? De entrar vestida de noiva na igreja, mas lógico que eu queria casar, ter filhos e ter tudo isso. E daí que você começa a ter que equilibrar isso tudo. Então, vai chegando o momento que você tem que equilibrar a sua vida e a vida vai te trazendo coisas, não é bem por aí, né? Você não tem, então, eu quero planejar isso, eu vou fazer. Não, às vezes, peraí, bonitinha, não vai ser que nem você. Você passou aí por um momento que você podia ter todo um plano e
E de repente, não, peraí, vamos ajustar esse GPS aqui, porque não é do jeito que você queria. E eu tive um filho, Deus não quis que eu tivesse mais, tá? Eu perdi alguns, né? E eu sempre quis me dedicar muito ao meu filho, daí na hora de... Que valeu por 1000. Nossa, pela isso eu até vou falar sobre isso, né? Eu falo que Deus me deu um filho só porque Ele não ia querer me dar, eu não merecia dois desse jeito, né? Então não dava para ser. Mas daí você começa a avaliar um montão de coisas, daí eu poderia desmembrar essa conversa aqui em muitas coisas, mas eu fui por algumas razões, fui ficando muito infeliz. E daí quando meu filho tinha 13 anos, eu tive um câncer muito forte, um câncer com metástase e tudo mais, e eu tive então que parar e falar, peraí, estou ganhando uma segunda chance porque eu decidi que eu ia viver. Tá? Eu decidi que não tinha essa. Eu adoro falar, e para as pessoas que estão doentes eu gosto de falar isso. A gente chora quando a gente tem certeza que não vai dar certo. Quando a gente acha que vai dar certo, você não precisa chorar. Então eu proibi todo mundo na minha casa de chorar, porque eu falei, eu vou ficar bem. E fiquei, tô aqui, né? Faz quase 11 anos. Eu acredito. E daí eu falei, agora eu preciso ajustar a minha vida. Na época eu falava assim, você ficou doente porque você estava infeliz, eu ficava louca da vida. Mas eu acho que é sim, eu acho que isso tem um componente muito importante, eu acho que o corpo da gente fala, peraí, você não está bem, começa a te chamar a atenção, quase como se o corpo estivesse berrando e falando para você, cuida de você, peraí, olha para isso. Então eu tive que tomar algumas decisões difíceis, uma delas foi pedir a separação e refocar em mim. E nisso eu tinha um filho, graças a Deus com ele, na época ele tinha 13, 14 anos, e a gente é muito próximo, eu consegui orientá-lo bastante. Teve gente que fala assim, o Rafael já veio pronto. Não veio pronto não, filho não vem pronto, a gente tem que ser firme, a gente tem que orientar, a gente tem que saber dizer não, a gente tem que, o filho não pode ter tudo não, porque você está criando para uma vida, então tem que entender tudo isso. Mas graças a Deus, então, nesses últimos 10, 11 anos, desde que eu terminei o meu tratamento, eu comecei a olhar muito mais dentro daquilo que eu precisava para eu ter a firmeza de me reconstruir. Quando você falou, até quando a gente estava conversando, a gente falando de transição de carreira, reconstrução, eu não gosto dessas palavras, por quê? Porque no meu caso, eu acho que é muito mais uma volta a quem eu era. Né? Eu não me reinventei, eu não me reconstruí, eu tive uma força de olhar para quem que era a Maria Helena com 30 anos de idade e falar para mim assim, ela era legal, ela era bacana, porque às vezes a vida vai falando para você, ou a vida, as pessoas invejosas, um montão de gente vai te falando assim, ó, não, você não é assim, não. Você está errada. Peraí, vai puxando o tapete. E a mulher sofre muito mais, principalmente no mundo profissional e no mundo financeiro. A mulher sofre muito mais isso. Telhado de vidro, eu achava que não tinha. Lógico que tem telhado de vidro. Lógico que tem um montão de coisa. E daí você precisa da maturidade para falar, peraí, eu sou legal. Falavam para mim que eu não era, todo mundo errado. Só que é só com a maturidade que você consegue conquistar ou reconquistar essa autoconfiança. Então, por isso que eu não falo em reconstrução, eu não falo em reinvenção e eu não falo em transição. Foi uma linha, mas eu tive que fazer um pit stop forte pra caramba. Com certeza. Então... Mas só para não ficar uma dúvida no ar aqui, antes de você construir o Uminvest, que como você disse, começou agora com um evento, começou antes, você foi uma profissional do mercado. Sempre trabalhei, sempre continuo trabalhando, né? Eu continuo trabalhando. Quero deixar claro aqui para quem está ouvindo, e eu sei que vai acabar ficando mais... Mas como ela chegou lá? Que a gente está falando muito isso aqui com quem a gente está conversando. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, tá? Eu me formei muito cedo, com 20 anos fui morar nos Estados Unidos, trabalhar num banco lá. Então, sempre trabalhei em banco, em gestora e tudo mais. E isso
isso, inclusive, que eu acho que é um grande diferencial do Women Invest. Porque a hora que eu faço essa ponte entre as mulheres e o mercado financeiro, eu faço porque eu conheço. É a sua coxinha. Né? Exatamente, exatamente. É a sua coxinha. É aquilo que eu sei fazer bem. Quer dizer, eu entrego uma curadoria. Quando eu vou conversar com uma instituição financeira, hoje, é muito legal, porque, inclusive, eu conheço muito mais a mulher. Se você pensar, até 50 anos de idade, eu conhecia muito mais o homem profissional. Eu não conhecia a mulher profissional. Né? O Women Invest me trouxe essa possibilidade de conhecer aquela mulher que não é do meu mundo, que não é do meu mundo profissional. Então, mas eu trabalho com isso, eu trabalho com investimentos. Como abriu isso? Eu falo né? muito, né? Como você abriu Eu trabalhei na Inglaterra há 2 anos, tive lá o que na época chamava SFA, que era o registro para trabalhar com investimentos. Aqui eu me registrei na CVM como gestora. Então, não, são 40 anos de trabalho com a parte financeira. Bárbaro, bárbaro. E como o Women Invest já é que a gente já sabe que é o maior congresso para mulheres no Brasil, nem sei se é no mundo. Eu acho que é no mundo, porque não achei muita coisa. Porque realmente a gente já falou sobre isso e reunindo mais de 2.000 investidoras. Qual é o seu próximo grande objetivo com esse Women Invest? Olha, a gente no Women Invest eu tive fases, né? Então, uma coisa foi começar a trazer o beabá do mundo dos investimentos para as mulheres. Com o congresso, eu descobri que o mercado financeiro não conhecia essa mulher investidora. Então, este trabalho também vem sendo colocado. Só que também eu tenho olhado muito para esta resistência que a mulher tem em relação ao cuidar do seu patrimônio. Então, este é um trabalho muito forte que eu quero fazer, é a conscientização. É chato cuidar de dinheiro? Para muita gente é. Eu gosto, mas para muita gente é. Então, eu dou o exemplo, já falei muitas vezes, do carro. Tá? Eu não gosto de carro. Eu gosto de sentar num carro confortável, dirigir, mas saber o que está acontecendo, o que tem que fazer, trocar óleo, isso aqui, não é comigo. Não é comigo também. Eu sou lá, entro num posto, já não é que conseguem, já me fizeram gastar os tubos, trocar isso e aquilo. Só que o que acontece? O carro, Alice, se eu quiser abrir mão dele, eu posso. Eu ando de Uber, eu ando de bicicleta, eu ando de táxi, eu faço o que eu quiser. Eu consigo viver sem o carro. Tá? Eu contrato um motorista particular que vai cuidar do carro para mim. O seu dinheiro não. O seu dinheiro você tem que saber o que está acontecendo. E o dinheiro, um montão de gente quer te tapear. É coisa muito séria. E adorei, né? Porque se você dá o dinheiro como você dá o carro para alguém, depois não volta mais. Pois é. Some com o seu carro, some com o seu dinheiro. Exatamente. Assim... É delicado falar, eu no começo fiquei meio assim, mas infelizmente no momento ali de luto, pessoas que me ligaram para falar: oi Alice, você está precisando de uma ajuda com seu dinheiro? Eu falei, primeiro era meus sentimentos, depois o luto. Então assim, eu concordo, por isso que eu te trouxe aqui, te convidei para você falar. Muito obrigada, porque lá no Women Invest ela não quer falar muito dela, ela dá palco para nós falarmos, os bancos, o propósito, mas eu tinha que trazer aqui nesse Café e Verdades com a Alice, quantos cafés, jantares, almoços nós tivemos. Maravilhoso. E que nós temos uma amizade sincera, que isso que... A gente tem uma afinidade, a gente se conhece. Porque se eu só te falar mais uma coisa do Congresso, o Congresso é isso, o Congresso é conexão. Então, uma coisa... E o Women Invest é conexão. Então, isso me deixa muito feliz que eu vejo subgrupos que acabam acontecendo por conta do Women Invest. Então, amizades que são criadas lá dentro, negócios que são feitos, é muito bacana isso. E você também, além de focar em mulheres, você acredita focar em jovens? Porque você podia falar um pouco do Rafa, um programa que o Rafa faz também para jovens. Interessante aqui para quem esteja ouvindo, sejam jovens ou pais, que possa
participar do congresso do Rafa? Então, sim, porque é o seguinte, eu não sei se você sabe, mas o Z Invest nasceu por conta de uma demanda. Qual é o nome? Desculpa. Z, de geração Z. Z Invest. Z Invest. Nasceu por conta de uma demanda de mães do Women Invest. Porque essa é uma característica das mulheres. A gente pensa no longo prazo e a gente pensa em legado. Mais do que os homens. E as mulheres... A Regina comentou muito disso, né? Tá, a Regina é um grande exemplo. Isso. E quando a gente começou com o Women Invest, que as mulheres iam para os eventos que eu organizava, que a gente ia nas instituições, puxa vida, mas eu queria tanto que meu filho participasse disso. Então, esta demanda, daí veio a pandemia, e na pandemia o Rafa começou a estudar isso, ele começou a falar com amigos lá de fora, quem que tinha educação em investimentos, quem que aprendia isso lá, e daí ele começou, por conta desta ajuda, né, dessa proximidade que eu tenho do mercado financeiro, ele também foi e falou com as instituições e começou a fazer essa curadoria. E o que acontece no Z Invest, que é muito legal? Hoje, além dele trazer a educação em investimentos, porque ele fala para o jovem, nós temos o tempo a nosso favor. E o que mais ajuda no investimento é o tempo. Juros compostos fazem milagres. A hora que você começa a olhar e ver o que vira essa progressão geométrica é fantástico. Mas ele também foi falar com as instituições financeiras e falou para eles, vocês têm que conhecer esses jovens, porque a instituição financeira ela tem que captar talento. Da mesma forma, a mulher tem que conhecer o jovem. Não adianta você colocar lá no palco, fazendo uma apresentação para conseguir estagiário, de pessoas falando sobre a sua carreira em investment banking, se o jovem não sabe o que é investment banking, ou em payments, então as instituições também se empenharam e mais de passar esta informação para o jovem. Quais são as áreas? Porque quando você tem lá 20 anos, você está pensando na sua carreira, para onde eu vou, o que você mais precisa é informação para entender quais são as opções que você tem. Né? A pessoa, quantas vezes um amigo ou uma amiga não manda um currículo de um filho e diz, mas o que ele quer? Qual que é a resposta? Ele não sabe. Ele não sabe não porque ele é preguiçoso, ele não sabe porque ele não conhece as opções. Então, este trabalho que o Z Invest está fazendo no mundo dos investimentos é muito importante. Ele que começou com o congresso, tá? O congresso foi ele que fez. Depois já vai para o terceiro ano? Vai para o quinta edição. Quinta edição, acho que vai ser dia 28 de março, mas eu não lembro de cabeça. Mas vamos falar depois aqui. Mas eu acho que é 28 de março. Muito. Ele que veio com a ideia. O Women Invest Summit aconteceu depois do Z Summit. Ele que falou, a gente falou que bobagem, imagina aí no final. Eu queria duas coisas nesse fechamento. Uma, de você dar aqui uma dica para as mulheres que estão nos assistindo, como ela iniciar, cuidar, saber como fazer. E também você falar aqui como que as mulheres podem participar do Women Invest. Vamos lá. Primeiro, eu vou dar mais do que uma dica, tá? Uma é não dica. Não invista em COI. Recentemente saiu um montão de matéria sobre COE, tá? Muito ruim. Quem está no Women Invest sabe que desde o primeiro dia eu falo isso. E o que é COI? É um certificado de operação estruturada e cada COI é diferente, não precisa gastar tempo, mas não é bom. Tá? Se alguém tiver algum e quiser me provar que é bom, eu estou aberta. Anotem aí, não investir em COI. Vamos colocar aqui na tela. A segunda coisa também é não. Não invista em poupança. Você quer segurança? Vai para o Tesouro Direto. Né? Então, poupança é uma questão de rentabilidade, é um mito de que poupança é o menor risco, é o investimento mais seguro, não é. O risco da poupança é igualzinho o risco de um CDB. E então, Tesouro Direto, que é título do Tesouro Nacional, é bom, mas principalmente enxergue o que você tem. Mas a gente, quando precisa ver dívida, você não tem, todo mundo fala, você tem que olhar todas as dívidas que você tem, você tem que cuidar do seu dinheiro, olhe para tudo que você tem. R$100 já podem, R$50 você já começa a investir. Então, não ache que eu tenho pouco dinheiro, eu não posso investir. Tome as rédeas da sua vida financeira, por favor. Bárbaro. E agora, como participar do Women Invest? www.womeninvest, W-O-M-E-N, Invest, I-N-V-E-S-T. Aqui.
A Alice vai colocar aqui, né? .com.br. A gente tem um canal no YouTube também que tem muito conteúdo e a gente tem o Instagram, canal Women Invest. Daí lá você tem conteúdo sem custo nenhum, conteúdo gratuito e também se quiser ser assinante, daí tem uma coisa um pouco mais aprofundada e tudo mais. E o próximo congresso, setembro de 2026. Ainda não sei a data, mas você vai estar lá, né? Ah, com certeza. Você me convidando ou não, eu estarei lá. E também... além do congresso, quem é associado ao Universo participa vários eventos durante o ano que você participa, incríveis, super diferenciados aí e que vale muito. É o nosso DNA. Muito, muito obrigada, amiga. Amiga, assim, muito bom. Muito honrada de estar aqui. E olha, sucesso com isso que você está fazendo, que é maravilhoso aqui, ó. Café e Verdades, muito obrigada, Uma honra, Alice, obrigada. E entre uma xícara e outra, hoje, nosso Café e Verdades tem o apoio de Nestlé Professional com as soluções de cafés e bebidas Nescafé. Não tinha outro café melhor para estar aqui com a gente. Eu escolhi um café com leite. E você, o que você escolheu? Foi difícil, porque tinha muitas opções, né? Já sei que vai ter lançamento também. Eu escolhi Alpino, mas o próximo vai ser Kit Kat. Ah, isso aí. O Kit Kat já está... É um lançamento agora que entrou e já está aqui na máquina. Depois você pode tomar. Vamos tomar aqui um pouquinho antes de... Conta pra mim, se pudesse reviver aí uma xícara dessas aí de café, o que você me conta? Olha, eu acho que eu vou precisar ter uma máquina dessa em casa. Olha aí! Porque o meu café que eu reviveria é o café que eu tenho todos os dias, que é o café com as minhas filhas, que é a minha motivação, e o café com o meu esposo, que é o meu maior incentivador. Então, eu acho que eu vou precisar de uma dessa para reviver todos os dias. Excelente, amei. Então, Nestlé Professional, ouve aí o recado, ou não, você vai ter uma loja de bolsas e vai contratar. Vai ser, com certeza. Nestlé Professional para a gente tomar um Nescafé. Um brinde. E aí, gostaram do episódio? Espero vocês no próximo programa.